Important things believers must know, Portuguese language. João Batista, e sua mãe e seu pai estavam todos cheios do Espírito Santo. João estava cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas 1:16-17 E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17 E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, como fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pergunta: você acredita que um homem poderoso como João Batista mudaria sua comissão com Deus para Israel e batizaria os gentios? Não. João Batista explicou em 5 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, que Jesus era mais poderoso do que ele. Ele disse que batizaria com água e Jesus batizaria com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo e ao mesmo tempo cumpriu a justiça física e espiritual. Lucas 4 Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Maria, a mãe de Jesus, ficou cheia do Espírito no cenáculo. Atos 1:13-14 E entrando, subiram ao cenáculo onde estavam hospedados Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. 14 Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 2:1-4 Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2 E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 3 Então lhes apareceram línguas repartidas, como que de fogo, e sobre cada um deles pousou uma. 4 E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Os gentios foram batizados com o Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas. Pergunta: o que aconteceu com os gentios à matança de todos os cristãos e santos? Por causa do dinheiro, poder e os chamados crentes justos físicos malignos mataram os crentes justos espirituais para seu ganho pessoal. Parece que pastores e líderes não entendem a situação em que os gentios estão. As coisas são feitas com uma ordem de Deus. A ordem é de Deus para Jesus e de Jesus para os discípulos. Essa é a razão pela qual a comissão foi dada aos discípulos em Mateus 28. 19 Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João 20:20. E Então Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Falando com os discípulos cristãos. Jesus envia os discípulos que eram chamados cristãos e santos. Um discípulo é um cristão em Atos 11:26. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Então você poderia dizer que somente cristãos e santos podem ensinar a verdade aos crentes porque eles são os que têm o Espírito da verdade. Lucas 8:9-10 Então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo o que significa esta parábola 10 E ele disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros é dado por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Os gentios que se tornaram cristãos e santos foram mortos há centenas de anos é o problema. Não há ninguém para ensinar a verdade a eles. Isso pode parecer ridículo, mas é verdade. Depois da matança, foi o início das denominações. Eles começaram porque ninguém sabia a verdade. Eles não sabiam nada sobre a parte espiritual do homem. Eles só conheciam a adoração física. Então eles começaram o batismo nas águas que era para os judeus. Sem saber a verdade, os pastores estão ensinando informações falsas sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos estão dizendo que se você receber o perdão da salvação dos pecados, você receberá a vida eterna. Isso não é verdade. João 3,16 está se referindo a João 3,5 Respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significa que você recebeu o Espírito de Cristo, e nascer do Espírito significa que você recebeu o Espírito de Deus e o Espírito da verdade. O reino de Deus é a vida eterna. João 13,16 e João 35 transmitem a mesma mensagem. Eles estão definindo um verdadeiro cristão. Você deve ter o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus e o Espírito da verdade para entrar no reino de Deus e ter uma vida eterna. Você está vindo para a luz ou permanecendo na escuridão.